Paz, povo de Deus, tudo bom? Hoje eu estou trazendo um videozinho aqui para dar continuidade na série sobre apologética, mas antes da gente tratar realmente sobre os argumentos, que eu vou falar sobre 5 argumentos sobre a existência de Deus em próximos vídeos, né? Serão vídeos um pouco mais longos, mas antes disso, algumas questões elas têm que ser tratadas. A primeira delas é sobre a necessidade de argumentação quando você afirma uma ideia, tá? Então eu já entrei em algumas discussões acerca da existência de Deus com pessoas que eram céticos, pessoas que eram ateus, pessoas que eram agnósticos, pessoas que não se definiam como nada, enfim. E eles diziam para mim assim, eu perguntei para eles, Deus não existe? Eles me responderam categoricamente que não. Eu falei, ué, qual é a prova que você tem que Deus não existe? Ele falou assim, eu não preciso provar, ele simplesmente não existe. Mas aí acontece que o ônus da prova, quando você fala de honestidade intelectual, quando você fala de retórica, quando você fala de discussão, cabe a quem faz a afirmação. Quando eu digo Deus existe, cabe a mim provar racionalmente ou demonstrar racionalmente como ou quais são as evidências que me levam a crer nisso. Então o ateu ele não pode se esconder atrás dessa argumentação de que a prova cabe a você que diz que existe. Ok, quando eu afirmar isso eu irei defender. Mas o que eu quero, e isso que é interessante, que os ateus eles têm que nos demonstrar as razões racionais ou as evidências que levam a crer que é sobre a inexistência de Deus. Então, numa questão de retórica, de discussão apologética, precisa-se estabelecer esse parâmetro dentro da nossa cabeça. Que quando nós estamos numa discussão, numa teorização ou numa argumentação, quem afirma tem o ônus da prova. E esse ônus da prova não pode ser invertido. Ou seja, eu não posso afirmar uma ideia e solicitar que outra pessoa a defenda para mim. Ou negue aquilo que eu simplesmente afirmei. Então, quando um ateu ele diz Deus não existe e você pede a razão disso e ele diz assim, não, eu não preciso provar, prove você, ou melhor, prove você que Deus existe. Ou seja, me falseie a minha ideia, prove que minha ideia é falsa. Você entende? Então assim, não, você tem que me demonstrar qual é o mecanismo racional que você faz uso para declarar com tanta propriedade que Deus não existe. Eles podem dizer assim, Deus é injusto, isso não fala nada sobre a existência. Deus não é o Deus da Bíblia, também não fala nada sobre a existência de Deus. Ele pode estar se questionando se o cristianismo é verdadeiro ou não, se a Bíblia é merecedora de confiança ou não, mas isso é uma outra história. Mas para se declarar ateu, a pessoa tem que demonstrar a razão do seu ateísmo. E eu nunca vi alguém que conseguisse. Nunca vi uma honestidade intelectual suficientemente grande para falar assim, eu sou ateu por causa desses argumentos lógicos que me levam a crer que a crença mais racional é a inexistência de Deus e não a sua existência. Ok? Essa é a primeira dica para que a gente possa estar tratando do assunto, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.